Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos Sabino, aula do nono ano hoje, turma nono ano. O tema da aula, Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes, a gente tem essa sigla, né? Chama-se SEI em si. E já vou adiantando a vocês, como as últimas aulas a gente está abordando a questão da Rússia ainda, da Federação Russa. Então, a Comunidade dos Estados Independentes nada mais são do que as 15 repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética, que foram desmembradas e criaram esse grupo, na verdade, para não perder esse contato, para prevalecer ainda, para tentar ver se conseguia manter uma certa força econômica ainda entre as nações desse grupo. Tá? Então, essa comunidade ela foi fundada justamente logo depois que se encerra, em 1991, a antiga União Soviética, e vem com esse intuito. Né? Primeiro ponto, transição econômica. Transição, na verdade, é justamente você pegar uma economia que era totalmente voltada para o sistema socialista, ou pelo menos em grande parte, e tentar fazer essa transição para o capitalismo. Foi fácil? Está sendo fácil? Não. Mas a gente já pode afirmar a vocês que, de fato, está acontecendo. A Rússia hoje ela tem muita exploração, principalmente em riquezas naturais, tem um parque industrial bastante considerado, e aí você tem outras nações, como a Ucrânia e outros países que estão ali ao redor, fazendo parte da SEI, da Comunidade dos Estados Independentes, e também são importantes. Mas a gente tem que destacar a Rússia porque, de fato, é a nação que comanda esse grupo. A gente não pode deixar de destacar isso aí. Tá bem? Então, primeiro, transição econômica. Está se tentando fazer com que consiga a população e toda a estrutura de governos para se voltar para um sistema onde a economia de mercado, que a gente conhece como capitalismo, comande todos os locais e as ideias dessas nações. Coisa que já está acontecendo de fato. A gente tem muito pouco do que se entende do antigo sistema socialista do passado. Ok? Então, tema 2. Nova política. Essa política ela modificou as relações. A gente já percebe que vê muita liberdade mais para os povos. No passado você tinha muita opressão, você não tinha manifestações. Mesmo assim, a gente não podendo fazer uma comparação aqui com o Ocidente, você tem ainda uma certa disputa e pode-se dizer ainda muitas informações que não chegam à população em geral, mas a gente pode citar sim que é uma nova política da Comunidade dos Estados Independentes. Então é uma tentativa e estão tentando e estão conseguindo integrar-se principalmente com o restante da Europa. A gente pode afirmar sim que tem uma integração, que tem uma tentativa, muito embora eu lembre a vocês que esses países são hoje os países, principalmente quando a gente retira a Rússia, países que têm condições econômicas abaixo da parte ocidental, a parte rica da Europa, a gente não pode comparar com França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e outras nações que têm uma condição, um poderio econômico muito maior, mas você já tem uma maior proximidade. Você não pode falar que a distância cada vez está maior. Muito pelo contrário, a gente pode dizer que estão mais próximos hoje. Certo? O próximo tópico, a influência na região, sem dúvida alguma, a influência da Rússia, principalmente, é gigantesca. Ela é quem comanda as ações. Professor, por que isso na verdade acontece? Ora, gente, acontece pela sua força militar e política. A Rússia foi e acaba sendo ainda a grande líder militar, um exército poderosíssimo, o mais poderoso da região, e posso afirmar sem medo de ser feliz que é o segundo exército mais forte de todo o planeta, mesmo não tendo contingente de China e Estados Unidos, mas ele tem muita força e pode-se dizer que tem muita organização, certo? Outra coisa que se destaca também é o crescimento da economia. A economia da Comunidade dos Estados Independentes, ela é sem dúvida alguma uma economia bastante interessante no quesito de, pode-se dizer,
de não ser mais planificada, né? Então, sem dúvida alguma, essa economia planificada, ela não pode ser mais um ponto de afirmação da União Europeia, né? Então, ó, o crescimento da economia ela é marcante, principalmente através de quê? Petróleo, certo? Petróleo, outras fontes de energia. Então, não podemos deixar de lembrar que esse crescimento econômico, né, você tem aí uma concentração nas mãos de poucos. Então, é típico do capitalismo, né, sem dúvida alguma. Ok? Então, ó, crescimento econômico lembra justamente dessa questão da Rússia dominar tudo. Ó, aqui a gente pode perceber a comunidade dos Estados Independentes, a ser o mapa, né, um mapinha aqui, você tem a União Soviética, a antiga União Soviética, você já tem aqui a Rússia, né, com seus 17 milhões, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Você tem aqui o Cazaquistão, o Uzbequistão, né, e Turcomequistão, aqui você pode destacar. Você tem aqui a bandeirinha do bloco, né? E sem dúvida alguma a gente percebe o que, né? Nós percebemos que essas comunidades aqui, ou essa comunidade na verdade, ela tem toda uma relação de interdependência. É interessante lembrarmos que mesmo a Rússia tendo se separado seus territórios, mas continua ainda, né, no quesito de ter uma influência muito forte. O que acontece nela vai interferir em todos os países desse bloco conhecido como Comunidade dos Estados Independentes. E é interessante que a Rússia, pessoal, não deixa outros países, na verdade, se emanciparem de fato. Se algum país de outras regiões do mundo tentar intervir aqui, a Rússia automaticamente utiliza sua política para tentar modificar essa relação, né? Ela quer manter toda a influência entre esses países membros aqui, né, que são em torno de 15, variando aí, mas em torno de 15 países, ok? Então, essa comunidade para o futuro ela é muito importante porque eles entenderam o quê? Né? Entenderam que negociar em bloco é muito mais forte do que negociar de forma individual, certo? Então, essa negociação em bloco faz com que esses países sejam muito fortalecidos, politicamente falando. Tá ok? Então por hoje a gente fica por aqui, gente. Um abraço. Até a próxima aula. Fiquem todos bem.